No ar, SJ News. Notícias, informações, entrevistas, fatos que marcaram o Maranhão, o Brasil e o mundo. SJ News. Apresentação: Estênio Johnny. Apoio: Óticas Paula. Olá, amigos internautas, estamos começando mais uma edição do SJ News, sempre com oferecimento de Óticas Paula. E vamos às manchetes direto dos nossos estúdios aqui em São Luís do Maranhão. O juiz explica por que a polícia prende e a justiça solta. Em Pinheiro, denúncia de desvio de verbas estaduais e federais envolvendo familiares da deputada Thaís Ortegal, médico Leonardo Sá e o prefeito Luciano Genésio. Proprietários de quiosques lá na Praça Maria Firmino pedem ao governador Flávio Dino que seja liberada a venda de bebidas alcoólicas naquele local. E o delegado fala sobre o trabalho da Polícia Civil do Maranhão no combate às quadrilhas de assaltantes que atuam na capital e no interior maranhense. Essas e outras notícias nesse momento no SJ News. Ok, amigo internautas, estamos voltando com a SJ News, oferecimento de Óticas Paula. Gente, nós recebemos denúncias da cidade de Pinheiro referente à questão do hospital macro-regional daquela cidade. Na verdade, essas denúncias chegaram à nossa produção, à nossa equipe de reportagem, ao nosso departamento de jornalismo, desde o mês de novembro. Fomos em Pinheiro várias vezes. Semana passada estivemos lá com uma equipe de repórteres investigativos. Conversamos com várias pessoas, inclusive um cidadão nos deu um vídeo para que a gente veiculasse essa matéria aqui no SJ News. Trata-se de desvio de verbas federais e estaduais que seriam para o hospital macro-regional, né? Então, está sendo denunciado um possível esquema de corrupção, de desvio de verbas, envolvendo o prefeito municipal de Pinheiro, Luciano Genésio, envolvendo parentes e amigos da deputada Thaís Ortegal e envolvendo um médico chamado Leonardo Sá. O Estado contrata a empresa terceiriza, só que inclusive cópias de documentos comprovam que a maioria dos que compõem a diretoria do Hospital Macro-Regional e das empresas terceirizadas são irmãos, parentes, inclusive o próprio pai da deputada Thaís Ortegal. São denúncias fortíssimas. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal têm que ser acionados para que essas denúncias elas sejam apuradas. E chamamos também a atenção do governador Flávio Dino, que aquele hospital lá no governador é um hospital do Estado, é um hospital macro-regional do Estado. Conversei com várias pessoas que falam que passam 2, 3 dias na fila, no relento, esperando uma consulta, para conseguir marcar depois de 4 meses. E a deficiência lá é grande. No entanto, segundo a denúncia, só o pai da deputada Thaís Ortegal ganha R$70 mil por mês. E tem outras tarefas, quer dizer, ele ocupa vários cargos no macro-regional, nas empresas terceirizadas. Então tem que parar com essa sangria. Tem que acionar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal,
Justiça Federal, Polícia Federal, até porque ali tem verbas federais também que estão sendo aplicadas naquele macro-regional. Vamos ao VT para que vocês tenham detalhes dessas informações. Daqui a pouco a gente volta. O Hospital Macro-Regional Dr. Jackson Lago se transformou em um negócio lucrativo, que une duas famílias de políticos de Pinheiro e que deixa suas obrigações com o povo da Baixada de lado, para se transformar em um condomínio de amigos e familiares de apenas 2 títulos. Um que pertence à esposa do prefeito de Pinheiro, com o título de Ortegal, e o outro do médico Leonardo, com o título Sá. Hoje nós vamos entender o porquê dessas imagens, como Luciano Genésio e Leonardo Sá brincam e comemoram um resultado financeiro lucrativo, enquanto milhares de pessoas esperam nas filas do Hospital Macro-Regional sem ter a certeza do atendimento. Uma organização criminosa que desvia milhões de reais todos os meses da saúde do Estado. E a base do negócio está aqui, o Hospital Macro-Regional de Pinheiro. Essa organização funciona da seguinte forma: o Estado contrata o Instituto Aqua para gerir os serviços médicos e hospitalares da Casa de Saúde, o Hospital Macro-Regional. O Instituto Aqua, por sua vez, terceiriza esses serviços com empresas e familiares dos Sás e Ortegal. As empresas de fachada contratam os profissionais indicados pelos políticos Leonardo e Luciano. Reparem que aqui entram os 2 principais personagens deste roteiro do crime. Vejam este ofício, ele é do Instituto Aqua. Aqui estão as 2 diretorias. A diretora-geral é Denise Boas, indicada por Leonardo Sá, e o diretor clínico, segundo o documento, é Caio Ortegal, cunhado do prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio. Uma ligação que, acredite, é bem mais que apenas para agradar os parentes. O chefe da UTI é Rafael Ortegal, primo da primeira-dama, e com um detalhe gravíssimo: ele não tem qualificação profissional para assumir essa função, já que a UTI tem que ser chefiada por um intensivista e, segundo consta, ele não possui essa especialidade. Agora vamos aos contratos de prestação de serviço, a começar por Talvânio Ortegal, pai da primeira-dama do município de Pinheiro. O médico recebe R$70 mil por mês de um contrato com a Integ para prestar 28 plantões de 24 horas por mês, o que daria um total de 672 horas por mês, ou seja, quase impossível de fazer. Seguimos o currículo de trabalho do médico Talvânio Ortegal, que além de ser funcionário público estadual, acaba de assinar um contrato de R$147 milhões para fornecimento de materiais hospitalares com o governo do estado do Maranhão. E descobrimos que, além dessas horas, que já seria quase impossível de um ser humano cumprir no Hospital Macro-Regional, ele ainda é médico do PSF no município de Pinheiro, lotado no povoado Bom Viver, e tem carga horária de 162 horas por mês. E ainda acumula trabalho no Hospital Pontes Aguiar, no município de Chapadinha, aonde é obrigado a cumprir uma carga horária de 60 horas por mês. Mas não para por aí. O médico Talvânio Ortegal cumpre mais 60 horas em outro hospital e de outro município, no Hospital Municipal Antenor Vieira de Moraes, no município de Brejo. Ou seja, o médico tem a capacidade de mudar o tempo, já que somando as horas, dariam 952 horas por mês, o que lhe obrigaria a trabalhar 31 horas por dia. Como parte dessa equipe está o irmão da primeira-dama de Pinheiro e, portanto, filho de Talvânio. O diretor clínico do Macro-Regional de Pinheiro é Caio Ortegal. Ele recebe R$40 mil por mês como diretor clínico da unidade e acumula a especialidade de clínica médica. Outro membro dos Ortegal que faz parte do condomínio Macro-Regional é Rafael Matos Ortegal, que, como já vimos, é coordenador da UTI e também é clínico geral. Recebe R$12.500 por mês e trabalha em regime de plantões. A empresa Integ é contratada pelo Instituto Aqua para prestar os serviços de cardiologia, gastroenterologia,
endoscopia, clínica médica, cirurgia e outros serviços. Essa empresa lucra sozinha algo em torno de R$700 mil por mês do Estado no Hospital Macro-Regional de Pinheiro. O detalhe é que a empresa Integ tem endereço, segundo consta no cadastro do CNPJ, na Avenida Presidente Vargas, no número 15, que fica no centro de Chapadinha. Já no contrato assinado com o Instituto Aqua, o endereço da mesma empresa fica na Rua Deodoro da Fonseca. O número da casa é 546, no centro da cidade de Pinheiro. E pelo que parece nestas imagens, aqui é apenas mais uma casa da cidade. Amigos internautas, deu para ver aí a gravidade dessas denúncias? Tudo isso aí tem que ser apurado, a ponta de dedo. Isso não pode ocorrer. Isso é uma vergonha para o Estado, para o município. O município de Pinheiro é um pequeno município daqui do Maranhão, gente. Tem tanta gente pobre naquele interior, naquela cidade, gente que mora na zona rural, nos bairros periféricos de Pinheiro, que precisam de uma saúde melhor e não está tendo. Mas, no entanto, o que a gente está vendo aí, se isso aí for verdade, essa denúncia grave for verdadeira, isso é um escândalo. O governador Flávio Dino, como governador do Maranhão, tem que tomar conhecimento do que está acontecendo em Pinheiro, mandar a SECOM, viu, governador? Mande a SECOM lá, investigar. Entendeu? Saber o que está acontecendo, saber se essas denúncias procedem. Apesar de ter documentos aí mostrados no vídeo, gente, mas é bom que seja comprovado, seja investigado. Polícia Federal, atenção, Superintendência da Polícia Federal do Maranhão. Polícia Federal tem que ser acionado. Ministério Público tem que ser acionado. Porque se isso aí for verdade, gente, é um escândalo, é uma vergonha para o nosso Estado e um desserviço para a população de Pinheiro. Voltamos com a SJ News, sempre com oferecimento das Óticas Paulo. Gente, a nossa reportagem foi acionada para ir até o bairro da Camboa, mais precisamente a Praça Maria Firmino, que fica ali abaixo do viaduto Bandeira Tribuzzi. Melhor dizendo, da ponte Bandeira Tribuzzi. Lá o governo do estado fez um grande trabalho, né, modesta parte, né, de urbanização. A área está muito bonita, construíram os quiosques e deram para aquelas pessoas carentes, né, dali tirar o sustento das suas famílias. Só que os proprietários dos quiosques nos procurou para pedir ao governador Flávio Dino que libere a venda de bebidas naquele local. Pois se a venda de bebida, praticamente o movimento não existe. A praça é todo o tempo vazia, ali só pode vender água mineral, água de coco. Embora o governo tenha feito algumas reparações, e inclusive montando programações culturais naquela área, mas nada resolve a questão do pessoal do quiosque. E ainda tem mais outra, que eles reclamaram também, a conta de luz muito elevada, né? Eles estão pagando R$250 na conta de luz, sendo que eles não podem vender bebida alcoólicas. E fizeram reclamação também, que eles não podem, é proibido a venda, por determinação do governador Flávio Dino, mas, em compensação, o proprietário de veículos chega, estaciona os veículos lá na praça, né? Coloca o som bem alto e bota a cerveja no chão, a grade que eles trazem de casa para vender, ou melhor, para beber, para consumir a cerveja lá, e aí pode, aí tudo bem, pode. Bom, conversei com a doutora Daniele, ela que é assistente social, né, da Secretaria de Cidades. Ela explicou que foi proibida a venda de cerveja devido à demanda dos próprios moradores da área, porque havia um índice de criminalidade muito grande e tal, e o governador resolveu mandar proibir a venda
de bebidas. Mas a questão, gente, não é essa. Questão de violência não tem nada a ver com bebida. A questão é pôr um policiamento ali naquela região que sempre foi perigosa, todo mundo sabe disso. Independentemente de se vender bebida ou não vender bebida, ali sempre foi uma região perigosa, entendeu? Eu estive lá, fiquei até 6 horas da tarde, não vi nenhuma viatura da Polícia Militar circulando por lá. Então é necessário que o governador volte atrás da sua decisão. Ali é um pessoal pobre, humilde, e que gosta de beber também. Tem que vender a magnífica, governador, a nossa cerveja lá naquela área. Então repense aí e vê se o senhor colabora com aqueles proprietários de quiosque, tá bom? Vamos ao VT, daqui a pouco a gente volta com oferecimento de Óticas Paulo. Gente, estamos aqui na Praça Maria Firmino, mais precisamente no bairro da Camboa, e aqui a gente observa esses quiosques. Os proprietários desses quiosques, quiosques que estão aqui nessa Praça Maria Firmino, na Camboa, que fica aqui, gente, ó, abaixo da ponte Bandeira Tribuzzi. Eles estão reclamando de medidas tomadas aí pelo governo do estado, pelo governo municipal, pelo prefeito, pelo governador Flávio Dino, de proibir a venda de bebida nesses locais, que está prejudicando aqui o trabalho desses proprietários desses quiosques, que pagam uma conta de luz, segundo eles, altíssima, no valor de 250 e poucos reais, e agora mesmo está 7 dias sem luz, e eles estão reivindicando. Como é o seu nome, por gentileza? Pedra. Dona Pedra, qual é o problema aqui dos quiosques dessa praça? É que o problema é que a gente está 7 dias hoje sem energia, a gente liga para a SEMAR. A SEMAR diz que o problema é da empresa, a gente liga para a empresa diz que o problema é da SEMAR e a gente fica jogando a gente como bola de ping-pong e a gente sem saber o que fazer. São inúmeros problemas que tem aqui. E também o questionamento da gente estar aqui é porque eles entregaram isso aqui com uma ordem da gente não poder vender bebida. Até hoje eu ainda não consegui entender o porquê da gente não vender bebida. Todo mundo aí vende bebida, menos nós aqui dos quiosques. Bom, vamos falar com a Ana Maria. Ana Maria, você tem quiosque aqui? Tenho quiosque. E qual a reivindicação de vocês? A reivindicação de nós aqui é que a gente não pode vender cerveja, que era um produto que ia dar mais lucro pra gente, porque comida que a gente vende não tá dando nada, nem para pagar a conta de luz não tá dando, entendeu? Aí fica uma coisa bem difícil. Estamos sem luz há 7 dias, entendeu? E aí tá esse problema todinho. Isso que a gente quer saber aí do governador aí se manifestar aí sobre esse problema aí, né? Bom, vamos conversar aqui. O seu nome? Meu nome é Jorge. Seu Jorge, o senhor tem quiosque também aqui na praça? Mas aqui, nós temos um quiosque aqui na praça, nós estamos aqui, aí não vende nada. Só quando dá 6 horas, essa praça que é morta, não vende nada. A conta de luz é 250 reais que veio para nós pagar, como eu mostrei agora. Quer dizer, a gente tá fazendo o quê? Nada. Não vende nadinha aqui, não vende nada. Comer tudo estragando aqui, tudo vencido. Então a gente vai fazer o quê? E bebida não pode vender? Bebida aqui não pode vender bebida não, só água mineral e água em coco, não sai nada. Qual o motivo que eles alegam para não vender bebida? Eu não sei qual é, que aqui vendia. Pô, até pôr gasolina vende bebida, só nós que não podemos vender bebida. A moça me falou que vocês não podem vender bebida, mas em compensação tem proprietário de carro que chega, bota o som alto, traz uma grade de cerveja de casa e bebe aqui. Na praça, bebe na mesa da gente, aí pode, né? Na cadeira da gente, jura que é aqui que está vendendo bebida, nos quiosques. E aqui não está vendendo bebida nenhuma. Ó, então, essas aí são as reclamações, as reivindicações desses proprietários aqui de quiosques, né? Que eles estão reivindicando isso aí, essa medida aí do governo do estado. Gente, conversamos com o juiz Osmar Gomes. Ele é juiz titular da primeira vara de júri da capital maranhense. E perguntamos a ele sobre uma pergunta que não deixa calar. A população quer saber. Por que a polícia trabalha meses, às vezes até anos, para prender um determinado cidadão e a justiça solta? O juiz Osmar Gomes falou que realmente isso aí é só mais falácia, na verdade. Um termo bem popular, só falácia, porque na verdade o Brasil é signatário, né? Do Pacto Internacional e também dos direitos humanos. Então,
cabe à justiça, no momento que um cidadão for preso, ele tem que ser levado direto à presença de um juiz. Daí a necessidade de uma audiência de custódia, né? Para que seja analisada a prisão daquele elemento, para saber se não houve uma agressão aos direitos humanos e ao Pacto Internacional do qual o Brasil é signatário. Outras questões também referentes à questão de soltar ou deixar o cidadão preso, é a questão também de tempo, né? Tempos, prazos processuais, né? O meritíssimo falou também nas falhas processuais, quer dizer, perguntei também por que tem cidadão que tem vários processos nas costas, é posto em liberdade, depois é preso praticando outro crime e depois é absolvido. Ele lembrou aqui a questão do jornalista Décio Sá, assassinado aqui em São Luís do Maranhão, e ele disse que, como juiz, em 2012, ele julgou e condenou aí o autor do assassinato do jornalista Décio Sá, mas que agora teve, há 2 semanas atrás, houve um julgamento deste mesmo cidadão que matou um outro elemento no presídio da capital maranhense. E neste processo, o juiz absolveu ele, quer dizer, na morte do jornalista Décio Sá, ele condenou o assassino por 25 anos. E nesse outro assassinato que houve lá em presídio, no presídio da capital maranhense, ele foi absolvido. Vamos ao VT, onde o juiz Osmar Gomes fala da problemática, por que a polícia prende e a justiça solta. Vamos conversar com o meritíssimo juiz de direito, Osmar Gomes, titular da primeira vara do Tribunal de Júri. Meritíssimo, uma pergunta que não deixa calar no meio da sociedade. A polícia faz o trabalho, investiga, passa 2, 3 meses investigando, prende um determinado cidadão. E depois a justiça solta esse cidadão, mesmo com vários crimes praticados, mesmo sendo reincidente, ele é posto em liberdade. E a sociedade quer saber por que a polícia prende e a justiça solta. Veja só, este jargão de que a polícia prende e a justiça solta, eu tenho dito que isto é uma falácia, isto não é uma realidade no meio do Poder Judiciário. E por que não é? Quando é que a justiça solta alguém? Quando ele preenche os requisitos legais para responder a um processo em liberdade. Imagine você, por exemplo, quando o cidadão é preso, ele é levado a uma audiência de custódia. Primeiro passo, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e nós temos também a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em que todo ser humano, ao ser preso, ele deverá ser imediatamente apresentado a um juiz. Deve ser apresentado a um juiz imediatamente. E no caso, a audiência de custódia serve exatamente para isso. Em São Luís, nós temos a central de inquérito, composta por 3 juízes, com competência para a realização das audiências de custódia de segunda a sexta. Sábado e domingo, essas audiências são realizadas pelo juiz criminal plantonista. Então, quando o preso é apresentado, ali é avaliada a circunstância, ou são avaliadas as circunstâncias de sua prisão, e se, por ocasião da sua prisão, houve violação aos direitos humanos do preso. Se ele foi agredido, se ele foi espancado, se ele foi violentado. E se isso ocorreu, o juiz ele deve caminhar para a promotoria do controle externo da atividade policial, para a Comissão de Direitos Humanos da OAB
e para a corregedoria da polícia, seja ela civil, se foi preso por um civil, seja ela militar, se a prisão se deu por um policial militar. E se aquele cidadão que foi preso, independentemente dele ter sido ou não, ter ou não os seus direitos desrespeitados, ele, por exemplo, é um cidadão que nunca cometeu um crime, o crime que ele praticou não foi com grave ameaça à pessoa, é um crime de pouca gravidade, evidentemente que o juiz avalia isto após ouvir o Ministério Público e a defesa, avalia a necessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou de conceder a ele a liberdade provisória com ou sem fiança, para que ele responda ao inquérito e eventual processo em liberdade. E, neste caso, pode ser aplicada a ele também haver a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Outros casos, imagine você quando ocorre o excesso de prazo, em que o acusado não está dando causa à demora na instrução e conclusão do processo. Neste caso, ele pode requerer ao juiz a revogação da sua prisão por excesso de prazo, ou, se o juiz negar esse pedido, ele poderá impetrar um habeas corpus junto ao tribunal, porque o seu direito de ir e vir está sendo violado sem que ele esteja dando causa a isto. Então, quando isto acontece, evidentemente que aquele cidadão deva ser posto em liberdade. E por quê? Por quê? Exatamente porque existe o princípio constitucional da chamada duração razoável do processo. Todo mundo que é processado, ele tem o direito de, dentro de um prazo razoável, saber se ele é culpado ou se ele é inocente. Então, a culpabilidade dele deve ser demonstrada dentro de um prazo razoável, é o que prevê a Constituição Federal. Você não pode manter alguém preso ad eterno por 2, 3, 4 anos sem dar uma solução para o processo dele. Ontem mesmo, ao dar uma entrevista, eu falava sobre o caso do jornalista Décio Sá. O Jonathan, que matou o jornalista Décio Sá, praticou um crime aqui em 2012, contra o Décio. Mas ele já havia praticado vários outros crimes bem antes, Santa Inês, Teresina, no Pará, mas o único que ele havia sido julgado foi esse de 2012. Eu assumi esta vara em agosto de 2013, quando foi em dezembro de 2013, eu pronunciei 11 dos 12. E como o Jonathan e o Marcos Bruno, o matador e o condutor da moto, não recorreram da decisão, em fevereiro de 2014, eu já julguei. E o Jonathan está cumprindo pena de 27 anos e 5 meses de prisão, e o Marcos Bruno de 18 anos e 3 meses de prisão. E ontem, o Jonathan foi julgado por mim novamente por outro crime que ele cometeu no ano passado, quando ele matou o Allan Kardec dentro do presídio. Ou seja, esse crime ocorreu em 2018 e ele já foi julgado em 2019. Então, este é um processo que está obedecendo o princípio da duração razoável. Ele foi absolvido, no caso. Ele foi absolvido, os jurados absolveram, mas o Ministério Público recorreu. O tribunal, reformulando, anulando este julgamento, entendendo que os jurados decidiram contrário à prova dos autos, o tribunal determina que seja realizado outro julgamento, e aí nesse outro julgamento, se isso ocorrer, será realizado com novos jurados. Aqueles que participaram do primeiro julgamento não poderão participar do segundo.
Este processo... Nesse caso aí, Vossa Excelência acatou o pedido do Ministério Público para que fosse anulado o julgamento? Não, eu não acatei. O Ministério Público entra com o recurso, tá? Dizendo que recorre da decisão porque os jurados decidiram contrário à prova dos autos. Muito bem. Aí ele apresenta as razões do recurso dele, aí eu recebo esse recurso, dou vista para a defesa apresentar as contras-razões do recurso e depois eu encaminho para o tribunal julgar. Aí o tribunal é quem vai julgar. Aí o tribunal é quem vai dizer se anula ou não anula. Em anulando, devolve o processo para que eu faça um novo julgamento com novos jurados. Aí, no caso, Vossa Excelência irá presidir um novo julgamento? Sim. O papel do juiz-presidente, o nome está dizendo, é presidir, é manter a urbanidade entre as partes, garantir a segurança de todos os envolvidos no processo e daqueles que são os verdadeiros julgadores, que são os jurados. E no final, levá-los para a sala secreta e colher o voto dos 7 jurados. São eles quem decidem. O juiz apenas lavra a sentença e, em caso de condenação, faz o dimensionamento da pena, que é a chamada dosimetria da pena. Excelentíssimo, Vossa Excelência teria mais alguma coisa a acrescentar a respeito dessa pergunta popular, por que a polícia prende, justiça só? A polícia faz o trabalho dela. E eu já fui delegado de polícia. A polícia faz o trabalho dela. E a justiça, o Ministério Público faz o dele, a justiça faz o dela. Quando, naturalmente, ocorrem fatores dessa natureza, são situações que eu acabei de falar, são situações em que o cidadão, por mais que ele tenha cometido o crime, ninguém pode ser julgado pelo seu passado. Você pode ter cometido 100 crimes, ser condenado em 99, mas se em um você tiver não ficar provado que você o praticou ou que praticou sob o mando de uma excludente do estudo, você tem que ser absolvido desse crime. Agora, se você não está preso por nenhum outro processo e o seu processo está demorando em ser julgado por N fatores, que você como preso não deu causa, você não pode pagar pela inércia de quem lhe julga, do Poder Judiciário, nem de uma demora do Ministério Público, nem de uma demora da polícia. Se, por exemplo, nós temos, inquéritos policiais que estão aí se arrastando por muito tempo, que a polícia não conseguiu ainda elucidar o fato. Alguém foi preso, o inquérito não foi concluído dentro do prazo. Então você não pode manter alguém preso se o inquérito não foi concluído dentro do prazo. Mas existem também outras situações, e nesses casos em que os inquéritos estão aí há bastante tempo, nem sempre as pessoas estão presas, na maioria das vezes estão soltas. E nesse caso, tem inquérito aí que já dura aí 4 anos, e a gente manda para o Ministério Público, pede o arquivamento, a gente arquiva, abrindo a possibilidade de, quando a polícia encontrar novos fatos, possa reabrir. Mas existe outra situação também, que é o caso daquelas testemunhas, daquelas pessoas que presenciaram a prática do fato, ou que ouviram falar sobre aquele fato. Quando chegam perante o juiz na audiência, ou eles silenciam, não vi nada, aquele depoimento que eu dei na polícia, esse depoimento eu dei, mas porque eu estava no calor ali da emoção, mas essa não é a realidade, eu não vi, ou eu não ouvi falar, ou eu apenas ouvi falar, mas não sei quem falou. Era essa pessoa que estava no local do crime, que praticou o crime, testemunha eu não sei, eu não vi as características dessa pessoa, eu não sei, eu não vi, não posso lhe dizer se é ele ou se não é. Então, no juízo criminal comum, quando o juiz se depara com a dúvida, ele deve absolver o acusado. É um indúbio pro réu. No tribunal do júri, nas várias com competência
para os crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, não perdura o indúbio pro réu, e sim o indúbio pro societatis. Se o juiz tem dúvida, ele pronuncia para que os jurados possam decidir se condena ou se absolve. Então, quando você está diante de testemunhas dessa natureza, você não tem bola de cristal. Então, não é conveniente que você mantenha alguém preso por o fato que as próprias... O doutor Nacor, excelente profissional, nós idealizamos um projeto intitulado Testemunhar é um ato de cidadania. E nós proferimos várias discussões em várias audiências públicas, realizamos várias audiências públicas nas comunidades, nas escolas, nas faculdades, falamos no rádio, na televisão, nas rádios, na televisão, relatando a importância daquela testemunha, que passa a ser um dever cívico. Porque quando você presta um depoimento correto, quando você expõe a verdade daquilo que você sabe, daquilo que você viu ou daquilo que você ouviu, você contribui para que a justiça seja implementada, seja realizada, para que se condene o culpado e para que se absolva o inocente. Esse é o objetivo real da justiça. O pilar da justiça é a busca da verdade real. E não se pode buscar a verdade real sem ter as testemunhas, as pessoas que presenciaram ou que ouviram falar sobre aqueles fatos. Se elas negam, se elas calam, não pode ser atribuído à justiça a culpa pela liberdade daquele cidadão. E eu digo sempre quando realizo e presido uma audiência, que a testemunha ela tem o dever de falar a verdade, porque calar é contribuir para que a impunidade continue, para que aquele cidadão volte para a sua rua e continue cometendo outros crimes. Então a justiça não tem responsabilidade por isso. Ok, voltamos com a CJ News, oferecimento de Óticas Paula. Gente, estivemos na Superintendência Estadual de Investigação Criminal, conversando com o delegado Luciano Bastos, ele que é chefe do departamento de roubos a instituições financeiras, né? Falamos com ele a respeito dessa onda de assalto, de explosões de caixas e agências bancárias aqui no Maranhão. Ao todo, parece que são 31 eventos, incluindo explosões, são 18 a 20 agências que já foram explodidas aqui na capital e no interior do estado. Tivemos aí os últimos 2 casos, no início do mês, nas cidades aí de Santa Helena, né? Onde a agência bancária do Banco Brasil foi explodida. O delegado conversou com a gente, disse que a SEIC está fazendo a sua parte, está fazendo o seu trabalho. No caso aqui de São Luís, a agência do Bradesco foi explodida aqui na avenida aqui do São Francisco. O caso está quase que por encerrado, né? Já prenderam o chefe da quadrilha e alguns integrantes. As investigações continuam e no interior do estado também a caça a esses bandidos aí, desses últimos assaltos, né, que explodiram a agência lá de Santa Helena, que já fizeram cerco e que tudo se caminha para prender a esses criminosos que vêm atacando agências bancárias aqui na capital e no interior maranhense. Falou também que a SEIC, através do serviço de inteligência, tem contribuído muito para evitar que outras agências bancárias fossem explodidas, tanto na capital como no interior. Vamos ao VT, daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui na SEIC, mais precisamente no Departamento de Combate a Roubos em Instituições Financeiras. Falando aqui com o delegado Luciano Bastos, ele que é o titular do DECRIF. Delegado, vários acontecimentos em agências, né, bancárias, tanto na capital como no Maranhão, né? Tivemos aí
na capital, no dia 1º, a explosão aí da agência do Bradesco no bairro de São Francisco. E, por último, em 2 ações aí no interior do estado, uma em Santa Helena, onde a agência do Banco do Brasil foi explodida, e lá em Senador Larroque, a agência do Bradesco. Como é que está o andamento aí das investigações em torno dessas ações criminosas no Maranhão? Em relação a essa ação do dia 29 de agosto, né, que foi lá no bairro São Francisco, já imediatamente a Polícia Civil já deu respostas, prendeu o principal responsável por essa ação, que é o indivíduo chamado Eduardo Castro de Oliveira. Com eles também foi presa também a Gilcilene Nascimento Gomes, que com ela foi encontrado o material que eles utilizavam para realizar a explosão. Foi encontrado luva, foi encontrado a alavanca, uma mochila com o restante dos materiais que utilizavam nas explosões. Com o Eduardo também foi encontrado um carro roubado, esse carro que foi utilizado na ação, onde juntamente Eduardo mais 3 indivíduos que já estão identificados, e a polícia está trabalhando para pedir as prisões preventivas desses indivíduos. Em breve serão... Todos aqui no Maranhão? Sim. Em breve eles serão capturados e apresentados, colocados à disposição do Poder Judiciário. Então essas investigações estão bem adiantadas e em breve a Polícia Civil vai dar uma resposta em relação a esse crime. Foram levados dinheiro também desses caixas eletrônicos? Não conseguiram subtrair nenhum numerário, apenas ocorreu dano patrimonial material da agência. Então essa ocorrência já está no estágio avançado. Ocorreu a prisão em flagrante do Eduardo, da Gilcilene, e os outros indivíduos também estão sendo investigados e em breve serão presos. Em relação à explosão da madrugada de ontem, lá na Santa Helena, no Banco do Brasil de Santa Helena, a Polícia Civil, logo que soube da ocorrência, já se deslocou, juntamente com a Polícia Militar, está fazendo cerco no local. Uma parte do grupo teve um confronto com a polícia, eles abandonaram um veículo com vários artefatos explosivos e adentraram no mato. Então está sendo feito cerco policial nesse local e em breve eles também serão presos, capturados. Enquanto isso, a Polícia Civil está realizando diligências, já foram realizadas a perícia para fim de constatar se existe algum digital, alguma evidência que dê para localizar esses suspeitos, e os investigadores estão no local colhendo informações de câmeras, testemunhas, para identificarmos esse indivíduo, qualificarmos e pedirmos a prisão. Da mesma forma, na cidade do Senador Alexandre Costa, onde foi explodida a agência do Bradesco, lá também existem equipes policiais que estão diligenciando no intuito de identificar esses indivíduos e em breve serão responsabilizados. Bom, e o trabalho da SEC, mais precisamente do DECRIF, nessa questão de assaltos e explosões em caixas eletrônicas, uma vez que a cada mês, no mínimo, 2 agências são explodidas no estado, isso de janeiro para cá, né, doutor? E como é que está sendo feito esse trabalho aí do Serviço de Inteligência da SEC nessas áreas, justamente para interceptar essas quadrilhas para que não haja esse tipo de prática criminosa? Nosso departamento atua de maneira preventiva, tentando evitar ocorrências, como efetivamente, para dar exemplo, a gente já conseguiu evitar uma ação no Calhau, onde a polícia, através de informação nossa, a polícia militar conseguiu abordar um carro onde foram encontrados explosivos. Também na BR, onde outro veículo foi encontrado com explosivos. E principalmente, preventivamente, após a ocorrência do crime, onde nós realizamos as investigações. E aqui na capital, todas as explosões foram devidamente esclarecidas e os suspeitos foram presos, indiciados e estão respondendo do processo criminal. Então, na capital, a Polícia Civil conseguiu identificar e responsabilizar todos os indivíduos
bandidos envolvidos em explosões bancárias. Conversamos então com o chefe do Departamento de Combate a Crimes em Instituições Financeiras, delegado Luciano Bastos, com imagens e reportagens Sten Johnny para o SJ News. Gente, nós vamos encerrando por hoje a nossa edição do SJ News, prometendo voltar a todos amanhã, nesse mesmo horário, sempre com a ajuda e a força de Deus. Que Deus abençoe os lares brasileiros. Voltaremos amanhã. Até lá. Tigre Produções Jornalísticas apresentou SJ News. Apoio Óticas Paula.